Fala, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Espero que bem. Bitcoin, ainda dentro do seu movimento de lateralidade, agora está cotando 56.900, uma alta pouco expressiva, tamanho alta hoje do S&P 500. Nosso último vídeo aqui no canal, eu tinha comentado com vocês que nós teríamos dois cenários possíveis para o S&P 500, na minha opinião. O primeiro cenário anti-movimento, né, de debate entre Kamala Harris e Trump, anti-movimento, né, de reunião da FONC, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu tinha dito que nós teríamos um cenário talvez de tocarmos essa região e voltarmos ao movimento de alta. Ambos os cenários eu tinha mostrado para vocês o interesse entre o movimento de alta ou abrir essa semana já em um movimento de repique para se aproximar das médias, tá? E o segundo cenário ele está acontecendo. Mas quando a gente vem aqui para o Bitcoin, a gente está vendo várias altcoins performando, mas o Bitcoin ele ainda continua performando muito abaixo do que seria necessário, ok? Hoje o S&P 500 performando aqui em sua média, como podemos ver aqui no Profinance, 1,29%. Dow Jones 1,23, Nasdaq 1,48, Nikkei 3,11, mercado explodindo, RTS Rússia, ok, também subindo, ou seja, Alemanha, tá? DAX 0,77, CAC 40, França 1,37, ou seja, Holanda subindo também. Hoje foi um dia positivo. E quando a gente olha para o Bitcoin, também um dia positivo, mas nem tanto. Bitcoin ainda um pouco mais fraco e é aqui, né, mais frágil também dentro desse movimento de lateralidade infinita de acumulação. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? Já pedindo para você, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa aqui o seu like, você vai estar ajudando muitíssimo o canal. Lembrando que tudo o que será dito aqui não representa recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos, ok? Este vídeo tem caráter único, exclusivamente educativo e demonstrativo, você tira suas próprias conclusões. Lembrando sempre que em um período de lateralização ante o movimento aqui do estouro do halving, conforme o Bitcoin ele fica aqui, as altcoins elas tendem a não ganhar tanto valor. Aí a gente começa a olhar aqui, ó, o Ethereum, somente um repique, tá? A gente veio para Solana, um repique. Então um repique para Aptos, para ICP, um repique para DOT, ou seja, enquanto o BTC ele não começa a fazer os seus rompimentos. E isso aqui eu já venho comentando com vocês anteriormente. Então o mercado ele ainda está um pouquinho ressabiado. Claro, o Phantom está explodindo, uma das minhas preferidas, mas são poucas moedas aí que conseguem se sobressair dentro desse movimento de curtíssimo prazo, ok? Mas por que que o mercado ele ainda não está trazendo bastante liquidez? Lembra que eu comentei com vocês que nós vamos ter o corte de juros daqui 8 dias e 21 horas, muito provavelmente a chance é gigantesca de acontecer. E dentro desse contexto, algumas semanas depois, começa a ter, né, ali uma injeção de capital. Algumas semanas ou daqui 1, 2 a 3 meses já começa a ter bastante injeção de capital. Final de ano, nós temos lucro para as empresas varejistas, nós temos aqui um bom guidance para lucro dessas empresas. Naturalmente, né, tendo um trimestre positivo, as ações tendem a subir. E aí, eu quero trazer para vocês o mesmo gráfico. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui de mercado, desde de retorno de 1896, a gente vem pegando. Eu venho aqui para a CoinGlass para mostrar para vocês que é o mesmo movimento que calha junto do ciclo do BTC. Mesmo que nós ainda não estamos tendo tanta liquidez, quando a gente vem olhar o retorno do BTC historicamente, outubro, novembro e dezembro tende a ser muito positivo para o Bitcoin, tá? E aí eu mostro para você que isso não é somente um cenário de sazonalidade de setembro, como vocês estão vendo aqui, mas não é um cenário ruim para o global e somente bom para o Bitcoin. Não, outubro, novembro e dezembro também, tá? Temos aqui premissas de pontos positivos para o mercado global, inclusive como eu falei com vocês, vendas das varejistas, aí vem Natal, vem Black Friday lá fora, que é bem famoso, ok? As projeções de lucro das empresas sobem e é entrando dinheiro dentro dessas ações, na renda variável, que a gente tende a ter uma valorização do mercado e expansão global. E também vem junto do movimento, ok? Tá? De liquidez que eles vêm jogando no mercado. O mercado, ele tá suscetível a isso? Sim, vocês viram que o S&P 500 está subindo. Eu acredito que a gente vai marcar um topo histórico no S&P 500, a gente vai cravar e vai fazer o movimento.
E aí, quando você vem aqui para os Treasuries, você vê que ele ainda continua caindo, ou seja, tá entrando dinheiro em renda variável, ok? Não está saindo dinheiro em renda variável, e o VIX está normal. Ele dá essas agulhadas, como ele dá, que é normal do mercado, e ele continua em uma tendência de baixa. Ou seja, o VIX ele continua demonstrando que o mercado de renda variável ele ainda está forte, ok? Mesmo algumas pessoas projetando que podemos ter um sell the news no dia 8, mas no meu ponto de vista é só especulação, porque setembro ele é sazonal e ele tem esse movimento, tá? Costuma ser ruim mesmo setembro, tanto para o Bitcoin historicamente, quanto para o mercado global em si. Então não se assustem, enquanto o Bitcoin ele ainda não consegue cravar uma região forte aqui, o rompimento, ok? No gráfico ele continua aqui nessa lateralidade, é um movimento normal, setembro traz esses movimentos, ok? Então vocês fiquem tranquilos que ainda é uma região de lateralidade, o Bitcoin ainda não tá rompendo. Eu vou mostrar para vocês alguns alvos que ele precisaria romper aqui ainda em setembro para começar a reverter essa tendência de curto prazo. Mas no médio prazo eu tenho uma ótima notícia, que é o que eu falo com vocês. Um cenário de hard landing, correção maior para explodir, e BTC deve com certeza romper esse topo aqui nos próximos meses, ok? Se for um cenário de soft landing, ok, que eles consigam controlar a economia, nós vamos direto rompendo esse topo. Então, se me perguntarem hoje, sim, na minha opinião é compra total em Bitcoin. Altcoins vocês têm que saber dosar, porque primeiro a dominância do BTC explode, quando ele estiver fazendo um topo lá de blow off top, as altcoins fazem um movimento rápido de alta, depois elas despencam para a gente entrar novamente no inverno cripto. Mas, pois bem, eu tô trazendo aqui para vocês agora um ponto interessante de profit de Utuxos na rede Bitcoin. O que seria que o Utuxos na rede Bitcoin, tá? Esse profit. Naturalmente, eles até soltaram uma notícia aqui, né? Endereços com lucros no Bitcoin atingem menor nível desde outubro. E aí, quando eles falam, né, sobre endereços, a gente tem que vir aqui na Glassnode e observar sobre o Tux. E olha só o que eu vou fazer para vocês aqui. Vou dar 2 cliques, vou pegar em todo o tempo histórico, ok? Para mostrar para vocês aqui como nós estamos tão defasados e por que eu acredito que seja um bom movimento de compra. Quando a gente observa alguns pontos, nos chama a atenção que todas as vezes que os Utuxos vem fazendo aqui, ó, uma região de fundo, né, naturalmente a gente vê um movimento em escalada de alta para o mercado, ó, fundo novamente, ó, alta, fundo aqui, alta, fundo aqui, alta, fundo aqui, alta, e aqui mais para frente a gente vai esperar para ver o que o mercado nos apresenta. Mas o que seria esse profit, tá, bruxo? Naturalmente, esse profit aqui dentro, né, ele faz aqui uma analogia aos bitcoins que são guardados aqui em cadeia, em dados on-chain, tá? E que não são utilizados, ou seja, a partir do momento que eles são transacionados, são bitcoins que ficam aqui parados, sem ter realização, sem ter vendas, ok? Dentro da rede da cadeia aqui Gênesis do Bitcoin. E aí, naturalmente, quando você observa e a gente puxa aqui, desde 2021, nós estamos próximo da mínima. Essa mínima que foi feita aqui, tá? Foi em 20 mil dólares, se eu não me engano, 25 mil dólares, ó, do Bitcoin. E após esse movimento, ok? Que é o que nós estamos fazendo agora, nós viemos lateralizando e fizemos um movimento muito forte de alta. O que está acontecendo aqui novamente? Nós estamos em 60, porém com uma baita realização de lucro e caindo, ó. A gente ainda continua caindo, ou seja, muito provavelmente a galera que estava comprada em 40, em 50, em 60, em 70, estão realizando seus lucros, que seja em 50 mil, que seja em 55, em 60, ou seja, o BTC ele começa a ficar mais leve. Só que uma hora ou outra, esses caras eles têm que voltar, eles têm que entrar novamente. E aí é que começa a me chamar bastante a atenção, porque ao mesmo tempo que a gente está com pouquíssimas pessoas aqui para realizar lucros, né, nesse quesito no Bitcoin, eles já realizaram, alguns venderam até no prejuízo ali, compraram em 60, depois voltaram e venderam em 50. A gente vê aqui, ó, os mineradores, desde 29 de janeiro, que eles estavam em saída massiva, retornando pro mercado, tá? Agora, de fato, eles estão fazendo um retorno, e quando a gente joga esse gráfico aqui, um pouco menor aqui, desde 2020, a gente vê eles retornando devagarinho aqui, ó. Não é uma alta ainda expressiva, mas eles começam a retornar e comprar essa região aqui do Bitcoin, de 55, de 56, de 50. Então, quando eu falo para vocês que é uma região interessante, que pelo ciclo tá descontada, confiem que tá descontada, tá? Pelas probabilidades e pelos indicadores, é uma região muito forte. E ainda
Como eu disse com vocês que eu iria passar aqui a análise gráfica, ó, não esqueça, tá? Eu não tô fazendo live, eu tô fazendo vídeo, né? Mas eu vou voltar às lives, ok? Então ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, caso queira se tornar membro. Torne-se membro do canal para ter acesso à nossa comunidade privada lá no Telegram e aqui também na comunidade do YouTube. E claro, se quiser participar da sala de sinais, vou deixar o link fixado aqui para vocês. Na sala de sinais a gente passa call de trade lá, day trade, swing trade, ok? Que é mais uma especulação à parte aqui do movimento de longo prazo. A gente faz um movimento de curto prazo lá também, beleza? Então, quanto a isso, galera, no gráfico diário, a gente vê que a gente ainda tá aqui próximo de estar sobrevendido, mas ainda é uma região e um candle somente de repique, ok? Quando a gente vem para o 4 horas, a gente observa que nós temos um alvo aqui para ser feito rompimento, que é a região de 61 mil dólares, tá? Rompendo a região de 61 mil dólares e naturalmente ultrapassando de fato esse canal de baixa, tá? Porque quando a gente faz um candle muito forte assim, costumamos retornar à média para de fato concluir depois com outro pivô de alta, ok? A confirmação. Então, a confirmação do rompimento é topo, fundo menor, opa, topo, rompimento do topo anterior. Aí sim, a gente crava um topo novamente aqui em 61. E aí, quando a gente vai para o diário, o que a gente observa dos 61 mil dólares, ok? Que é uma região fractal e uma região mediana, onde nós ainda não temos uma reversão de tendência, onde nós temos a Sukita aqui em 63 mil dólares. Então, para a gente, de fato, reverter uma tendência no curto prazo em setembro, somente o rompimento de 63 a 64 mil dólares. 61 seria o alvo que nós temos que chegar para ficar na fractal, ou seja, uma indecisão de mercado. Porque, como eu comentei anteriormente com vocês, quando a gente vem aqui olhar a liquidez no Bitcoin, nós temos liquidez para os dois lados. Eu comentei isso com vocês anteriormente, que nós temos uma liquidez próximo de 60 mil, próximo de 61 a 63 também, ó. Tá vendo? Ó, aqui em 63, 4 bi. Porém, nós temos uma liquidez grande agora também em 50 que está se formando. Então, em uma região de lateralidade, quando o BTC ainda não tem força para romper, você vai especular mais em moedas pesadas, Bitcoin, Ethereum e Solana, e as demais ali, as menores, você vai entrando com um capital menor. Quando o Bitcoin começar a fazer esses rompimentos, ok? Aí naturalmente as outras altcoins elas vão se soltando mais. Então ainda é uma região sem tendência, lateral, esperando o movimento de liquidez. Então acumulem enquanto é tempo, como eu venho comentando com vocês. E o melhor best entry para mim ainda é 49,50. Tá? De curto prazo agora. Ah, mas eu posso comprar agora 56? À vontade, na minha opinião. Também tá super barato para médio a longo prazo. Não se esqueça disso, na minha opinião, ok? Inclusive ele tá cravando 57 agora. Bom, é isso que eu queria deixar um recado para vocês. Eu nem falei aqui das eleições, tá? Vai ter o debate amanhã. Vamos ver o que vai acontecer e como vai reagir também o Bitcoin, tá? Donald Trump é pró BTC, né, para o mercado cripto, e isso daí vai talvez fazer, né, o mercado ele esquentar um pouquinho mais, a depender também de como ele vai sair no debate. Mas amanhã, provavelmente eu vou tentar trazer live para vocês aqui, e claro, vou tentar conversar como tem sido também essas especulações e como o gráfico vai reagir a isso. Lembrando que nossa primeira região aqui é 59, tá? Temos caminho livre até 59, e aí depois tentaríamos buscar os 61, tá? Forte abraço, tamo junto e valeu!